Olá, pessoal. Então, nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao estudo de convergência de séries de números reais. E a gente já definiu aqui na definição 7.4.2. A gente considerou as somas parciais de uma série dada e o limite, quando n vai para infinito, dessa soma parcial é o que define a convergência ou a divergência de uma série. Mas a gente vai ter teoremas auxiliares que vão ajudar a gente a determinar a convergência de uma série sem precisar recorrer sempre a essa definição por limite. Então, um dos teoremas que a gente vai usar é esse aqui. Ele diz que se uma série ela é convergente, então o limite de AN é igual a zero. Então, a primeira coisa que eu vou observar é essa notação aqui. Essa série ela tem uma notação que não indica qual é o termo inicial dela. Está dizendo que é uma série infinita, mas a gente não está dizendo se ela começa em n igual a 1 ou n igual a zero, porque de fato isso não é relevante no enunciado do teorema. Essa série pode começar em n igual a 1, ou n igual a 0, ou n igual a 2, e o resultado vai ser válido da mesma forma. O outro ponto importante para destacar aqui é o seguinte: a gente está dizendo que tem dois limites aqui. Um é o limite da série. Por exemplo, no caso dessa série aqui, que nós já vimos nas videoaulas anteriores, essa série ela tem limite 1, é o valor da soma infinita. O que está sendo colocado aqui na conclusão do teorema não é o limite da série, é o limite do termo geral. Então, no caso dessa série, o termo geral dela, que nós representamos por AN, esse termo geral é igual a 1 sobre 2 elevado a n. Então, o limite do termo geral é igual a zero, enquanto o limite da série, o valor da soma infinita, é igual a 1. Então, é bastante importante vocês conseguirem diferenciar esses dois limites diferentes. Mas o que o teorema diz? Ele diz que se a série converge, então o limite do termo geral é igual a zero. O limite desse termo que a gente soma, ele tem que ser igual a zero. Então, o que isso quer dizer? Quando você tem uma soma infinita, para essa série convergir para o valor 1, ou seja, para essa soma infinita se estabilizar em torno desse valor 1, é necessário que a gente some um termo que fica cada vez menor. Caso contrário, essa soma ela vai divergir. É o que diz o resultado que a gente já vai colocar a seguir, que a gente vai chamar de corolário. E um corolário é simplesmente uma consequência que a gente considera ser imediata de um teorema que já foi colocado. Então, o que diz esse nosso novo resultado? Se a gente tem uma série cujo limite do termo geral não é igual a zero, ou seja, se esse limite não existe, ou se ele existe e é um valor não nulo, então a série ela é divergente. E por que isso é uma consequência imediata do teorema? Imagina que a gente tem uma série cujo o valor desse limite não é igual a zero. A série não pode convergir, porque se ela convergir, pelo teorema acima, o limite tem que ser zero. A gente já sabe, né? A gente está supondo que o limite não é zero. Então, é uma consequência direta do teorema acima. Se o limite não é zero, se ele não existe, ou se ele tem um limite não nulo, então a série ela tem que ser divergente. E a gente pode entender a aplicação desse teorema com uma série que nós já vimos anteriormente também. Então, o que acontece com essa série convergente que nós já vimos? Aqui nós somamos os termos dessa progressão geométrica e o valor dessa soma é igual a 1, o valor dessa soma infinita. A gente entende que a gente está representando através dessa soma a soma das áreas desses retângulos que estão indicados na figura. Agora vamos imaginar que a gente tem um processo de soma infinita em que a gente soma a área de infinitos quadrados de área 1. Então, intuitivamente, parece que essa área total ela cresce cada vez mais e ela se aproxima de infinito. Ela não vai convergir para um número real. Então, o que a gente consegue fazer a partir desse corolário 7.5.2? A gente consegue escrever essa soma infinita como uma série que tem termo geral a n, com a n igual a 1 para todo n, certo? Todos os termos da série são iguais, todos eles
iguais a 1. E o que acontece com o limite de AN? Certo? É o limite que aparece aqui, tanto no teorema quanto no corolário. O limite de AN é o limite de 1. É um termo constante que não depende da variável n do limite. Então, o valor desse limite é igual a 1 também. Ou seja, o limite de AN, nesse caso, não é igual a zero. Então, a gente consegue concluir, por esse corolário, que a série ela é divergente. Que é algo que a gente também consegue fazer pela definição de série que foi colocada aqui na definição 7.4.2. Mas a gente também consegue provar dessa maneira. Como o limite do termo geral não é igual a zero, a série é divergente. A gente só tem que tomar bastante cuidado com esse teorema 7.5.1 e com esse corolário, porque a gente não consegue provar que a série converge se o limite do termo geral é igual a zero. Certo? Eu vou repetir isso aí. Se o limite do termo geral é igual a zero, a gente não tem como afirmar que a série é convergente. E isso fica ilustrado pela série 1 sobre n, que a gente chama de série harmônica. Então, essa série ela é divergente, apesar do limite do seu termo geral ser igual a zero. Ou seja, se a gente calcular esse limite de 1 sobre n, ele é igual a zero, mas a gente não consegue afirmar que a série é convergente. E esse aqui é um exemplo. Essa série harmônica ela é divergente, a gente consegue já provar, porque isso ocorre, isso está lá nas notas de aula, mas a gente também vai conseguir provar isso com o teste da integral, que é um teste de convergência de séries que a gente vai ver um pouco mais à frente na nossa disciplina. Mas esse é um erro bastante comum, tá, pessoal? Dos alunos no estudo de séries de números reais. Se o limite do termo geral é igual a zero, a gente não pode afirmar nada sobre a convergência da série. Pode ser que ela convirja, pode ser que não. Conforme está ilustrado aqui no nosso quadro. A gente tem aqui uma série, que a gente destacou em amarelo, né, o argumento. A gente tem uma série em que o limite do termo geral é igual a zero e a série é convergente. E a gente tem um outro exemplo em azul aqui embaixo, em que o limite do termo geral é igual a zero, mas a série é divergente. Certo? Então, tomar bastante cuidado com isso. E observem lá no Moodle quais são as atividades que foram colocadas, façam a leitura das notas de aula e façam também as atividades que foram colocadas ali no Moodle.